Mas entra na segunda questão, que são os locais misteriosos, palco de acontecimentos que a ciência não consegue explicar, apenas supor. Nos meus estudos, eu já entendi e compreendi, né, uma coisa que a gente aprendeu dentro do estudo da magia, do ocultismo, que a Terra existem alguns pontos nevrálgicos como se fossem meridianos. E desses pontos nevrálgicos, quando você está, por exemplo, você vai pescar, se você descobrir alguns desses pontos e você traçar um círculo e permanecer dentro daquele ponto nevrálgico, e tem uma técnica de enxergar aquilo, nenhum mosquito te pica e você... Nada, absolutamente nada. O que está do lado está sendo picado, comido por inseto, e você está ileso. Não tem absolutamente nada. É interessante. O que leva a crer que a Terra tem realmente pontos nevrálgicos, tem chakras, tem meridianos, tem pontos muito fortes de magnetismo, como, por exemplo, o Triângulo das Bermudas. A ciência supõe, mas não explica, o desaparecimento de frotas inteiras, de embarcações, de aviões e tudo. E tem aquele que foi, tecnicamente, foi gravado tudo, a saída do piloto das Ilhas Bini até Miami, né, que levava cerca, eu acho que 1 hora no máximo, 50 minutos, e ele levou 15 minutos e ele relata que ele entrou num túnel de minhoca, entrou numa espécie de um redemoinho, e quando ele saiu daquilo lá, ele já estava voando sobre Miami, e isso tudo foi registrado por rádio. No momento da saída, era impossível, naquele espaço de tempo, espaço-tempo, ele ter chegado lá. O que leva a crer que nessas regiões existe sim alguns portais por onde realmente passam, né, essas naves espaciais, etc. e tal. O deserto do Silêncio, no México, é um outro local de profundo magnetismo, onde as bússolas não funcionam, onde tem muito avistamento, entendeu? Existe também o Triângulo do Dragão, perto do Japão, que tem relatos e desenhos, inclusive, de avistamentos de uma entidade feminina que veio numa espécie de uma espaçonave e contatou, inclusive fizeram desenhos relatando a história desse contato. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: obviamente, bilhões e bilhões de planetas na nossa Via Láctea, com certeza existe planetas habitados. O planeta Terra é um planeta especial, porque nem todos estão manifestados na terceira dimensão. Estão apenas na quarta, não chegaram na terceira dimensão, não são manifestados fisicamente, mas num outro plano de vibração mais sutil, né? Então, muitos planetas e muitos povos têm um olhar especial aqui para a gente. Isso eu não tenho dúvida. Falar de comando estelar, essas coisas todas, eu acho que é bobagem, na minha opinião, até porque eu nunca soube nada disso. Nunca mantive contato, acho que não... E por observação, aquelas mensagens são a coisa mais bobinha do mundo, né? Uma mensagem tudo igual, só muda o nome da pessoa que fez e é tudo igual. As mensagens parece uma cópia da outra, falando aquelas mesmas coisas, ser humano tem que ficar bonzinho e e aquela coisa. Então, isso aí para mim é bobagem, comando a estar cheirando, não sei o quê, é bobagem, tá? Na minha opinião. Não vejo nada disso, porém, uma ocasião, dentro da Ordem Templária, nós recebemos uma pessoa que era um expert nessa parte de ufologia, e ele falou claramente que existiam duas correntes espirituais, duas correntes, tanto num aspecto espiritual como num aspecto físico, né, que vinham aqui já há muito tempo e visitavam, né, que eram, digamos assim, ele falou assim, eu vou dar um nome apenas, que são os confederados e os federados. São dois organismos que se chocam um pouco. Um tá dentro do véu negativo, digamos assim, tá certo? E o outro está numa outra situação. Um pega o ser humano, faz experimento, etc e tal, né? O outro está cuidando, está preservando,
desse jeito. Um tem um aspecto mais humanoide, estão mais próximos da gente, e o outro é da linha reptiliana. Tá? Isso foi um cara que realmente assim era um catedrático e tudo mais, que deu essas explicações. Eu achei de muita coerência, mas eu estou só repassando para vocês. Tá? Eu estou repassando. Realmente essas duas correntes existem entidades que estão do nosso lado, tem entidades que fazem uso da gente. Isso existe até no plano astral. Tem aqueles que nos sugam nossa energia, nos escravizam, né? E como tem aquelas entidades benfeitoras que estão do nosso lado, são nossos protetores e tudo mais. Então é assim, né? Assim como é em cima, é embaixo. Tá certo? Então com isso a gente matou 2 tópicos aí interessantes. Tá certo? Na questão do Marduk e tudo mais, de toda aquela situação dos Anunnakis, você lendo o Enuma Elish, você vai ver que parece muito que a Bíblia tirou muita coisa ali do Enuma Elish. Né? As tábuas de argila que estão espalhadas em alguns museus, né? Na Europa, se eu não me engano, na Espanha, na Inglaterra, na Alemanha, enfim. Tá? Então, o Zacarias Sitchin, ficou por 30 anos para traduzir essas tábuas. Eu acho que ele pecou em algumas coisas por uma questão técnica só, mas ele, com muita propriedade, conseguiu traduzir aquela gênese que explica a possível formação do nosso sistema planetário, sob uma forma alegórica. Então, você ter, por exemplo, o planeta Terra, Marduk, outro planeta, e assim, Marduk seria eventualmente Marte, e assim por diante. Tá? Então, você pode fazer uma associação aos planetas Terra, e Tiamat, obviamente, é o planeta Terra, que passou. E o interessante é que existe a morte dos dragões que Tiamat comandava, digamos assim. Foram mortos os dragões. E, curiosamente, algo aconteceu no planeta Terra que extinguiu os dinossauros, que poderiam ser os dragões. Então, se você pegar num sentido histórico, é muito interessante que dá para você fazer cientificamente algum tipo de análise no Enuma Elish. Eu recomendo que vocês leiam Enuma Elish. Tem o nosso curso Despertar do Dragão 1. Tem todo o Enuma Elish lá, tem até um teatrinho que a gente fez, né, falado, né, por áudio. Então é muito bacana aí para vocês entenderem um pouco. E quando vocês veem aquela imagem do Anunnaki entregando a glândula pineal, né, então ele está o quê? Melhorando a espécie humana. Realmente ele pode ser um reptilíneo, mas nós acreditamos que eles foram um dos que ajudaram a melhorar a nossa espécie, mas houveram outros também. Até porque nós temos uma grande diversidade, né? Física, né? Nós temos os povos negros, os vermelhos, a gente tem uma diversidade física muito grande. Então, eu acho que eles não foram os únicos que ajudaram a melhorar a espécie. Outros vieram também e melhoraram. Então, até dentro do Espiritismo, você vê lá, Kardec colocou assim: a África veio seres do planeta África, a Oceania veio seres do planeta Oceania, a Europa veio seres do planeta Europa. Então, é uma maneira muito simplória, né, de explicar a gênese de como teria iniciado, de repente, a espécie. Tá certo? Até porque, só lembro que a gente tem um elo perdido, né? O macaco continuou macaco daquela época para cá, de 6 mil anos para cá, né? E de repente a espécie humana, né, começou a pensar, crescer, se desenvolver, progredir, pelo menos num aspecto de criatividade e tudo mais. É inegável, né? O progresso humano é inegável. Ainda há muita coisa atrasada, eu acho. Por conta de quê? O que vocês acham? Por conta de filosofia religiosa, crenças, né, fundamentalismo, esse tipo de coisa. Não é? Então tá.